Bem, estamos de volta com o programa Opinião e eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça de Mariana, Dr. Guilherme Meneguin. Se você quiser participar do nosso programa, é só ligar no 3559-3902. Você deixa a sua pergunta que no próximo bloco o Dr. Guilherme vai responder as dúvidas de vocês, telespectadores. Você pode também nos assistir no www.topcultura15.com.br. Doutor, nós falávamos agora há pouco sobre a condição de indenização e de auxílio. Eu queria que o senhor explicasse bem, porque algumas pessoas estão confundindo o que está sendo feito para essas famílias agora como indenização. Né? Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é essa responsabilidade da empresa com o desabrigado, com o atingido pela lama lá da barragem, atingido por barragem, e o que ele tem de indenização, que seria indenização. Sim, é muito importante esclarecer isso mesmo, porque a assistência é porque elas estão com seus direitos violados constantemente, elas perderam a casa. Então a assistência não é indenização, a assistência é uma ajuda que tem que ser fornecida pela empresa enquanto ela estiver nessa situação de desabrigado, de pessoa desassistida, desamparada. E isso a gente diz que não prescreve. Por quê? Uma coisa é o direito humano, a dignidade humana. Eles tiveram sua dignidade ferida. Eles perderam todos os seus direitos sociais estabelecidos na Constituição, só não perderam a vida. Né? Perderam a moradia, fonte de renda, sua tranquilidade, sua intimidade. Perderam tudo isso. Isso quer dizer que elas estão tendo constantemente esse direito humano violado. Enquanto essa persistência continuar, eles têm direito a essa assistência da empresa, porque isso é responsabilidade da empresa. Já a indenização pela violação desses direitos, ela sim tem um prazo prescricional, que é de 3 anos, que é de responsabilidade civil. Esse sim é a indenização definitiva, que é a empresa vai ter que dar tudo que elas perderam. A casa, a indenização pelos danos morais, o que ela deixou de ganhar. Digamos que uma pessoa lá em Bento Rodrigues tenha um comércio. Essa pessoa tinha um lucro de 3, 5 mil reais por mês. Tudo que ela perdeu porque ela deixou de trabalhar, a empresa vai ter que pagar. Vai ter que pagar não só a mercadoria dela, mas a perda desse comércio, a perda de sua fonte de rendimento e todo o prejuízo que ela teve, tanto material quanto dano moral. É bom frisar que o dano moral é o sofrimento que essas famílias estão vivenciando diariamente. Elas foram vitimizadas 2 vezes. Primeiro, o trauma que elas tiveram ao perder tudo. Em segundo lugar, elas são vitimizadas diariamente porque elas não perderam sua tranquilidade, elas estão completamente desamparadas, não digo desassistidas, mas desamparadas por quê? Psicologicamente, eles têm uma dúvida muito grande quanto ao seu futuro. Agora, que nós estamos trabalhando para que isso cesse, para que a empresa venha realmente arcar com tudo que é de responsabilidade dela, nós estamos trabalhando nesse sentido, juntamente com os desabrigados. Ok. Doutor, essa pergunta é da Marlene, lá de Antônio Pereira também, que ela fazia essa pergunta, o que é realmente direito dessas pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem. Então, o senhor já acabou de responder a Marlene, que é lá de Antônio Pereira, que tinha mandado para a gente essa pergunta. Justamente essa assistência e uma indenização final. Sim, basicamente perfeito, é isso. Perfeito. Então, eu queria saber do senhor também, para o Ministério Público, como que hoje o Ministério Público vê a empresa? Vê esse acontecimento. Existe aí culpados ou existem, por enquanto, responsáveis? Porque há uma apuração sobre o que aconteceu, sobre essa tragédia que se abateu sobre nós aqui em Mariana. É isso? Sim. Mas aí eu pergunto, como que o Ministério Público vê isso? Já existe culpado ou, por enquanto, são apenas responsáveis? É muito difícil falar sobre isso nesse momento, né, preliminar, mas é bom deixar claro para a população o seguinte. Do ponto de vista ambiental, o doutor Antônio Carlos, junto com o doutor Carlos Eduardo, estão apurando de forma bastante rigorosa tudo o que aconteceu. Quanto à área de direitos humanos, que é que a gente trabalha, de reparação dessas vítimas, reparação integral, reconstrução dessas vilas, indenização, assistência, nós nem discutimos isso. Por quê? Porque não há dúvida de que a empresa é que tem que arcar com esses custos. A gente chama isso, em termos técnicos jurídicos, de responsabilidade objetiva pelo risco integral, ou seja, uma responsabilidade objetiva mais qualificada ainda. Por quê? Isso quer dizer que não importa as causas do rompimento da barragem. A empresa tem que arcar com todos esses direitos das pessoas que ficaram desabrigadas e perderam tudo.
Isso é importante frisar, porque muitas pessoas se preocupam, eu vejo muito questionamento em redes sociais, não, mas a empresa está dizendo que a culpa foi disso, foi daquilo. Mas assim, do ponto de vista humanitário, da assistência a essas vítimas, não importa. Pode ter sido um terremoto, pode ter sido o que for. Que, como ela faz uma atividade de risco, que é mineração e barragem, ela assume todos os riscos decorrentes dessa atividade, inclusive de acidentes por causas naturais. Entendido. Como que o Ministério Público, doutor, vê hoje essa questão de alguns advogados que já procuram essas pessoas em hotéis, porque a gente tem notícia de que alguns advogados estão procurando, não só aqui, mas também já fora da comarca de Mariana, na cidade de Barra Longa, vários advogados procurando as pessoas já para que assinem documento, para entrarem com processo quando isso. Qual que é a recomendação do Ministério Público quanto a isso? E outra coisa, para concluir a minha pergunta, toda vez que um advogado ou um psicólogo, algum assistente social tiver que conversar com esses desabrigados, é direito deles ter alguém da OAB, um advogado que possa acompanhá-los? Sim, é muito importante esse questionamento, porque realmente recebemos algumas denúncias, ainda de forma informal, de pessoas que estariam frequentando os hotéis onde estão os desabrigados e oferecendo procurações, formulários para que entrem com ações na justiça indenizatórias. Em primeiro lugar, eu queria frisar o seguinte: é um direito, eles são livres para escolher se eles querem participar do processo coletivo ou não. Eles podem entrar com processo individual ou coletivo de reparação de tudo que elas perderam nessa tragédia. O problema é que temos pessoas muito fragilizadas. Quem está conversando com essas pessoas percebe claramente que elas estão muito traumatizadas. Existem sintomas de estresse pós-traumático. Então, para a gente do Ministério Público e para a OAB de Mariana, há uma grande possibilidade de ser isso uma falta de ética. Na minha opinião, é uma falta de ética. E se isso chegar formalmente ao Ministério Público, vamos requisitar a OAB que tome as providências diante do seu Conselho de Ética. Por quê? O fato de o advogado tentar se aproveitar de uma pessoa nesse momento, em tese, não configura crime, em tese, porque pode configurar estelionato numa hipótese excepcional que chama abuso de incapaz. Então, mas em regra não. Se a pessoa é maior, capaz e não tem nenhum tipo de problema e ela escolhe fazer aquilo, então não há crime. Mas é uma falta de ética muito clara o advogado fazer isso e se aproveitar desse momento. Em segundo lugar, as pessoas falam claramente que querem uma decisão coletiva, que querem reconstruir sua vida, que quer ter o mesmo vizinho, que quer ter a mesma área de terreno, que quer ter a mesma plantação. Então isso acaba prejudicando o processo coletivo. A nossa recomendação é que essas pessoas, se forem abordadas, que elas procurem o Ministério Público, procurem a OAB de Mariana, que está muito atenta a isso. O presidente da OAB de Mariana, o Dr. Marcílio, emitiu uma nota sobre essa situação, para que esclareça essas pessoas. As pessoas, é só levar o documento e nós vamos esclarecer, olha, quais são as consequências de você assinar isso. Porque as pessoas, muitas vezes humildes, elas não sabem exatamente quais são as consequências de elas assinarem aquilo. E a gente tem que esclarecer, olha, vai acontecer isso, 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 e você vai ter que escolher se você quer participar disso ou não. Então, o importante é que as pessoas, antes de assinar qualquer coisa, consulte o Ministério Público, a OAB de Mariana, para que elas sejam esclarecidas. Ok. Doutor, está muito bom o nosso papo, muito esclarecedor. Eu sei que a gente está atendendo muito bem ao nosso telespectador com esses esclarecimentos, mas a gente precisa de ir para mais um intervalo. Eu já recebo aqui no ponto que nós temos muitas perguntas para o próximo bloco, então isso é importante, é bom que as pessoas perguntem para sanar essas dúvidas, é bom ouvir, né, essas pessoas que nos assistem e esclarecer bem essas dúvidas. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco o Dr. Guilherme responderá as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, nós voltamos já.